O novo limite, então, para dispensa de licitação vai ser de R$100 mil para contratação de obras e serviços de engenharia e também manutenção de veículos, tá bom? Então, se você é dessa área, pô, R$100 mil é uma grana boa para quem vai vender através de compra direta. É uma grana bem boa. Lembrando que hoje esse limite é de 33 mil, ou seja, mais do que duplicou, né, o novo limite para quem vai vender, vai prestar serviços, tanto de engenharia, obras e tal, e também limites ali para quem vai prestar serviços de manutenção de veículo. E para a contratação de bens e serviços gerais, sem ser serviço de manutenção de veículo e obras e tal, esse limite vai para 50 mil. Pô, galera, é um limite, assim, tem um lado bom e o lado ruim. Como eu já falei, eu prefiro licitação, por vários motivos, né? Licitação, ela é mais burocrática, você precisa ter um conhecimento maior, você consegue fazer várias estratégias diferentes, utilizar várias estratégias, você consegue ganhar a licitação sem depender de preço. Já na dispensa, é mais complicado, porque não tem tanta burocracia. A burocracia, pasmem, acreditem ou não, ela pode ser usada ao seu favor nas licitações, né? Aumentando esse limite da dispensa, obviamente vai ter mais processos aí que vão estar sendo feitos na dispensa e, de repente, não vão nem precisar fazer licitação. Então, esse é o lado ruim. Agora, a galera que curte uma dispensinha, pô, o limite está bem bacana. Principalmente se você mora em cidade pequena, então, pô, saiba que o seu órgão público aí, a prefeitura da sua cidadezinha, seja ela onde for, ela vai estar gastando dinheiro com dispensa e você pode aproveitar esse mercado, né? Muitas prefeituras, eu imagino que não vai nem precisar licitar, pasmem ou não, né? Pega aquelas prefeituras lá de São João das Couves, pequenininha, que tem ali 500 habitantes, essa galera não precisa nem fazer licitação, né? Vai ser só dispensa. E se você é dessas regiões, tem que aproveitar isso ao seu favor. É uma vantagem para você. E para mim é uma desvantagem, porque antes eu vendia para esse lugar através de licitação, tá bom? Então tudo tem um lado bom e um lado ruim. A dispensa, ela pode agora ser feita através de SRP também. Então hoje a gente vai, hoje não, mas com a nova legislação, a gente vai encontrar, melhor dizendo, dispensas sendo feitas através do sistema de registro de preço, que é aquilo que eu falei lá no início da live, que é aquela, não é bem uma modalidade, mas é a forma com que o governo contrata, que não obriga ele a comprar toda a quantidade que foi licitada. Você vai lá, fornecedor vai lá, registra o seu preço, e quando o órgão público ele precisar comprar, ele vai comprar de quem tiver registrado. Então não tem essa urgência imediata de adquirir o SRP. E aí isso tem um lado bom, um lado ruim, né? Tem gente que só odeia, tem gente que só ama, mas tem um lado bom e um lado ruim. Mas a dispensa agora ela vai ter também as dispensas SRPs, beleza? E reza a lenda que quem compartilha e curte vídeos da Magna Licitações aumentam as chances aí de vencer dispensas de licitação em 30%. É uma lenda, eu não sei se é verdade ou não. É verdade. Mas eu não correria o risco, então eu já deixaria o joinha pra gente, tá bom? Prazo de publicidade, isso eu achei uma coisa interessante, tá? Eu já fui servidor público, igual eu falei aqui, e na época que eu fui servidor público, eu já fazia cotação eletrônica, e naquela época, na verdade hoje ainda funciona assim, o prazo mínimo hoje, né, 14 de julho, com a antiga legislação, hoje, o prazo mínimo de publicação, de publicidade de uma cotação eletrônica é de apenas 4 horas, galera. 4 horas. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? O órgão público, ele divulga uma cotação eletrônica e ele só precisa esperar 4 horas para que aquela cotação ele consiga fechar ela. Então é um curtíssimo espaço de tempo que, pô, muitas vezes não dá nem para o fornecedor ficar sabendo daquela cotação eletrônica. Se o órgão público ele pega e divulga isso 8 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, ele já está fechando ela. O empreendedor que entrou lá para ver as cotações na parte da tarde, perdeu, já foi. Então, para quem é fornecedor, 4 horas é um tempo muito pequeno, muito curto, né? Mas para mim, na época que eu era servidor, para mim era bom, porque que nem eu falei, cotação eletrônica geralmente eu utilizava para coisas emergenciais, coisas que eu precisava para ontem. E às vezes eu não queria ficar esperando ali muito tempo para poder fazer o processo e contratar de alguém.
Então eu jogava o período mínimo de 4 horas, quem aparecia ali a gente comprava. Mas hoje eu estou do outro lado da moeda, então eu vou defender aqui o fornecedor. Então, com a nova IN, a IN 67, esse prazo de publicidade mínimo ele vai para 3 dias úteis. Ou seja, o órgão público agora, quando ele divulgar a cotação, ele vai ter que esperar, a cotação não, né? A dispensa, que agora vai chamar dispensa, ele vai ter que aguardar pelo menos 3 dias úteis para que aquele processo ocorra. Isso é bom porque é bom e é ruim, né? Claro, tudo na vida tem os dois lados. Para o órgão público, não é tão bom, porque ele vai ter que esperar 3 dias pelo menos. Para o fornecedor é bom, porque ele vai olhar, vai conseguir identificar vários processos, vai dar tempo dele cotar legal. Enfim, para a gente vai ser interessante isso. Agora, quanto mais tempo uma dispensa também fica publicada ali, maiores são as chances de ter mais concorrência, beleza? De ter mais concorrentes ali, porque da mesma forma que você vai encontrar aquele processo, outras pessoas também irão. Então tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas pelo menos agora a gente tem um tempo minimamente aceitável para dar tempo ali de cotar, de fazer cotação, de tentar melhorar o preço, etc. Para quem vive de dispensa, para quem consegue uma boa estratégia para dispensa, eu acho que foi uma novidade interessante, tá bom? Então, 3 dias úteis agora é o período mínimo de publicidade da dispensa, tá bom? Isso quando a nova IN que estiver valendo na prática, né?